Papo tá no ar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. O Rossini vem deixar. É bom de papo, bom de papo. Olá, uma ótima tarde para você. Está no ar o programa mais bom de papo do Brasil, aqui pela TV Tribuna SBT, para todo o Espírito Santo e através do nosso canal do YouTube para todo o país. Inclusive, pelo nosso Tribuna Online, você acompanha o nosso programa em todo o país, em todo o planeta, porque a gente vai falar hoje de um assunto que todo mundo está comentando em todas as rodas de conversa. No Brasil se comenta sobre a reforma da Previdência. E todo mundo está preocupado. Como é que eu me aposento? Como é que eu não me aposento? E quem está já com mais de 65 anos, eu tenho que me aposentar e agora como é que vai ser? Está todo mundo preocupado com isso e a gente, para isso, trouxe um especialista nesse assunto, um advogado, já nas portas de ser tributarista, doutor João Vitor dos Santos. Tudo bem, doutor? Tudo bom, prazer. E é João com U, tá, gente? Não é João com O, não. É isso aí. Acho que é o primeiro João com U que eu conheço. Seu pai era analfabeto? Não. Você sabe como é meu primeiro nome? Não. Múcio. São os pais que gostam de inventar moda. Né? Tá vendo? É. Mas você sabe por quê? Porque meu pai ia botar Lúcio. Como ele era analfabeto, botou Múcio. Ele não sabia o que era. Lúcio Rossini, Múcio Rossini. E aí poucas pessoas me conhecem como Múcio, a não ser no banco, né? Quando eu vou, né, a gerente do banco só me chama de Múcio. Ou quando eu estudava, né, os colegas da escola, da faculdade, eu fiz 3 meses de faculdade. Então, eu sou um cara que eu não me formei, mas fiz 3 meses de faculdade. Então, os meus colegas de faculdade da escola é Múcio, todo mundo, cada chamada, né? E você, João. O meu João, o pessoal só fala João, ainda às vezes dizem. Realmente só fala João, ninguém fala João. Não, a expressão é João, né? Isso aí. E se escreve com O, mas todo mundo se expressa com U. É isso aí. Você foi muito zoado na escola na época? Por isso não. Por isso não. Doutor João, é a reforma da Previdência. Vamos começar falando assim da preocupação. Depois a gente fala do servidor público, mas vamos da iniciativa privada. As pessoas que estão prestes a se aposentar. Elas estão preocupadas, porque essa reforma pode passar como pode não passar, pode até nem ser aprovada esse ano ainda, né? Claro. Mas ela pode ser aprovada. De repente, o governo faz uma reunião ali, ajuda um deputado ou outro, que é uma coisa que já acontecia e esse governo falou que não ia fazer, mas vai terminar fazendo, né? Vou dar um cargo para fulano votar. Então, quando o governo tem interesse numa coisa, porque o argumento do ministro da Fazenda é que o país ele não vai andar, porque o déficit da Previdência Social é muito grande, né? A forma que se aplica hoje a Previdência, a conta não bate, né? Porque as pessoas que estão contribuindo hoje estão pagando a aposentadoria de quem está aposentado, né? E isso está errado. Quem está aposentado era para estar aposentado com o dinheiro que ele recolheu durante todo o período de trabalho, que é basicamente como funciona a Previdência privada hoje, né? Eu tenho Previdência privada, então eu estou pagando a minha vida, né, desde quando eu comecei a pagar, pensando em me aposentar, e aquele valor que eu contribuí, que eu juntei durante o período de 20, 30 anos, eu vou dividir aquele valor e vou receber um valor, né, que vai dar para eu sobreviver. Seria mais ou menos isso, o que deveria ser a Previdência Social, mas não é assim, né? No caso realmente, o projeto de emenda à Constituição ainda está tramitando no Congresso Nacional. Então, não é algo que o trabalhador precisa correr para o INSS ou para o seu serviço de previdência privada para poder resgatar ou para poder tentar qualquer mudança no instante. O que a população pode fazer é estar participando do debate e contribuindo para o aperfeiçoamento da emenda. Em relação ao trabalhador que está nesse período final, que está quase se aposentando, que está pensando... Hoje a idade mínima é 65 para um homem, né? Depende, porque os regimes são diferenciados. Existe idade mínima... A intenção do governo é que toda a idade mínima vá para 65 para o homem, para o trabalhador urbano, privado e servidor. Vai para 65 para o homem e 60 para a mulher. Hoje, 62, ele já baixou 2, né? Exatamente, 62 para a mulher.
Esse regime, ele costuma variar hoje. Existem hipóteses em que o trabalhador pode se aposentar com 60, outros no caso de... São várias especificações, mas a ideia do governo é que esses números subam para 65 anos e 62 anos e que acabe a contribuição, a aposentadoria por tempo de contribuição. Esse é um dado importante. O governo quer que isso acabe. Mas antes disso acabar, é preciso instalar um regime de transição. E é esse que mais preocupa atualmente o trabalhador. É esse regime, como eu vou me portar durante esse prazo até que esse novo regime se estabeleça de forma absoluta. Então, para o trabalhador que está às portas de se aposentar, que tem até 2 anos para completar o seu tempo de contribuição, foi feita uma espécie de pedágio previdenciário, que é um período em que o período que falta ele vai ser reduzido pela metade e trabalhado. Ou seja, se o trabalhador tiver que se aposentar em 2020, ele ainda vai ter que trabalhar 2019. Perdão, se ele tiver que trabalhar em 2021, ele vai ter que trabalhar 2019, 2020 e metade do tempo de 2021, 6 meses. Mas se ele tiver 3, 4 anos para se aposentar, ele vai trabalhar normalmente os 2 próximos e reduz pela metade esse tempo. Mas existe um prazo para que como eu disse, esse regime se instale. E esse prazo é de 12 anos. E dentro desse prazo de 12 anos, o trabalhador vai poder escolher qual dos 3 regimes ele vai preferir. O primeiro é o regime de pontos, que hoje é dividido em 86 pontos para a mulher e 90 pontos para o homem. Esse regime vai passar a 105 para o homem e a 102 para a mulher. Só que ele só vai atingir 102 pontos em 2028. E o homem, em 2033, vai atingir 105 pontos. O que isso quer dizer? E para quem esse regime é mais recomendado? Ele é recomendado para aquele trabalhador que começou a trabalhar muito cedo. O trabalhador que já tem muito tempo de contribuição, mas tem pouco de idade. Então, ele geralmente opta por esse regime. Cara, assim, uma das preocupações maiores também é do servidor público, né? Que se aposenta hoje com salário integral, né? Sim. E é diferente do servidor da iniciativa privada, que tem um teto, né? Que é 5.800. Qual o teto, por favor? Coloca aí, 5.839,45. Esse é o teto do cara que paga até 10 salários, sobre 10 salários mínimos, né? A vida contribui sobre 10 salários mínimos durante um período de quanto que ele tem direito a receber? Como é feito o cálculo? Sim, como é feito o cálculo. Esse cálculo é feito sobre hoje o teto. Esse cálculo é feito sobre uma média de todas as suas contribuições, porque existe um extrato previdenciário que você consegue no Cadastro Nacional da Previdência Social, CNPS, em que eles têm lá todas as suas contribuições, desde o primeiro emprego que você teve até a sua última contribuição, eles têm lá o valor. Aí é feito um cálculo que pega a média de todas as suas contribuições, aplica-se um cálculo matemático e acha-se o fator previdenciário. Aí, de acordo com o fator previdenciário, é atingido um valor que é entre o mínimo e há alguns casos em que a pessoa contribuiu menos que o mínimo anterior. Em casos específicos, é possível que a pessoa receba menos que o mínimo. Mas a regra geralmente fica entre o salário mínimo e esse valor, que é o máximo, é o teto, que é dificílimo que as pessoas consigam se aposentar com ele. E é uma coisa complicada, porque eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha sogra se aposentou com o teto e hoje ela recebe a metade do teto. Né? Ela já tem uns 10 anos de aposentada, ela está com 80 anos e ela recebe a metade do teto. Isso acontece com muita gente. Por que isso, doutor? Isso é um problema mais antigo, porque o que foi que aconteceu? O salário mínimo ele foi retirado a indexação, que é o reajuste em relação à Previdência Social. O que acabou acontecendo? Um déficit no salário dos aposentados. Então, na medida em que o salário mínimo ia sendo reajustado pela inflação, a aposentadoria não. E ela vai perdendo o valor do mercado. Pode ser que daqui a pouco o salário mínimo, eu acho muito difícil porque o salário mínimo chegou a R$1.000 hoje, mas digamos que o salário mínimo chegue a R$2.000. O aposentado vai continuar, se o governo não reformar o teto da Previdência,
com essa faixa entre 2 e 5. Só que aquela pessoa que pode pensar, poxa, vai ser bom, porque meu salário vai ser R$2.000. Mas ele tem que lembrar que tem algo chamado inflação. E que esses R$2.000 não vão ter mais poder de compra de R$2.000. Exatamente, diferente. Que é o caso que você falou de sua sogra. Exato. Esse é um complicador que muita gente que se aposentou tem. Claro. Né, tem. E um dos maiores problemas que eu estava falando antes, é o do servidor público. Né? O servidor público, se a reforma passar da forma que está hoje, o servidor público não vai ter direito. Ele vai ter que fazer uma previdência complementar, quer dizer, uma previdência privada, para poder complementar, porque ele não vai ter direito ele vai se enquadrar no teto É uma coisa interessante, porque o termo servidor público, ele é tratado em regra lato sensu. As pessoas costumam tratar servidor público como uma coisa só. A Constituição difere isso. Ela vai tratar, primeiro, no direito administrativo, agentes públicos. E dentro dos agentes públicos, você vai separar o servidor público, que é aquele titular de cargo efetivo, concursado do comissionado. Efetivo. O efetivo. O efetivo. O comissionado, ele se divide em 2 tipos. Ele pode ser efetivo, está comissionado em uma determinada área da administração pública. E ele pode ser aquele comissionado de exoneração ao livre-arbítrio, exoneração livre, né? Admissão e exoneração livre. Esses dois, o efetivo e o servidor público comissionado, ele pode estar submetido a um outro regime previdenciário. Ele não está submetido a esse teto. Por quê? A previdência do servidor público, ela é à parte. Ela é um regime, chama RPPS, é um regime próprio da Previdência Social, que ele está separado do RGPS, que é o regime geral da Previdência Social. O teto de 5.500 o valor, eu esqueci exatamente. 5.839. Isso aí. Ele está submetido apenas ao teto do regime geral, que é aquele trabalhador que passou a vida sendo submetido à CLT, certo? E aí ele se aposenta e entra para o regime geral da Previdência Social. Aí ele fica naquele teto de R$5.000. O servidor público efetivo, cada estado, se ele for servidor estadual, cada estado tem um teto próprio. E a União tem um outro teto próprio. Nesse caso, é interessante falar do servidor público, por quê? Porque o servidor público ele vai ter uma alíquota como a do imposto de renda, o que também vai existir para o regime geral da Previdência Social. E isso, o trabalhador tem que ficar alerta, porque não entra uma progressividade, não é 12 anos para isso começar a valer. Assim que a emenda for publicada, e se for publicada da forma como está, ela passa a valer imediatamente, que é uma alíquota progressiva. Aquele que recebe até um salário mínimo de aposentadoria, ele vai pagar 7,5% sobre esse valor. Aquele que recebe mais, entre R$ 998,01 e R$ 2.000, ele vai pagar outro. Então, por exemplo, para o trabalhador entender, ele recebe R$ 1.250. R$ 1.250. Sobre os 998, ele vai pagar 7,5. Quanto ao valor que passar, ele vai pagar a próxima alíquota. Então, uma faixa continua sobre... É um pagamento progressivo. De acordo com... E aí, por exemplo, um trabalhador que vai pagar R$ 1.250, ele vai pagar sobre esses 252 adicionais outra alíquota. No total, ele recolheria aproximadamente R$ 97 para a Previdência. Um trabalhador que recebe R$ 1.250. Só um exemplo para poder contextualizar. A gente está discutindo isso aqui com o Dr. João, porque é importante que você que está aí preocupado com a sua aposentadoria, com a aposentadoria dos seus familiares, você tem que cobrar, né, da pessoa que você votou, do deputado, do senador que você votou, porque são essas pessoas que vão mudar a sua vida para melhor ou para pior. Então, a preocupação hoje é essa, não que o deputado vai votar porque ele quer, não. Vai nas redes sociais do deputado, nas redes sociais do senador e faça a sua cobrança de acordo com o que você quer, de acordo com o que você deseja, porque é para isso que se vota nas pessoas, é para que essa pessoa fique disponível para você. Às vezes o candidato fica disponível só na época da eleição, depois se elege e esquece, o eleitor passa 4 anos fazendo o que ele quer, claro, né? Votando nos projetos que ele deseja e esquece o eleitor que foi quem colocou ele lá. Então, na realidade, ele é um grande servidor meu, seu, do Dr. João, de toda a população. Então, cobre. E a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, inclusive sobre a previdência dos militares, que aí tem um complicador, né? Daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho.
Bom de papo, bom de papo. Legal, de volta no programa mais Bom de Papo do Brasil, hoje falando de reforma previdenciária, a gente batendo um papo com o Dr. João Vitor aqui, eu vou servir agora o nosso café cafuso, tá na hora do café cafuso, você vai tomando o seu café cafuso aí, espero que a sua aposentadoria dê para você tomar o seu café cafuso a vida inteira, e a gente vai fazendo aqui o nosso brinde com o nosso café cafuso. Para ficar melhor, põe cafuso nisso. A gente vai tomando cafuso aqui. Enquanto isso, a gente vai num papo de rua, que eu lembrei aqui, e pedi para que a nossa produção colocasse no ar, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, de aposentadoria. O Tonho dos Couros foi para a rua com a placa. Se você já falhou na hora do amor, dê um sorriso. Então a gente vai ver. O João Vitor, doutor João Vitor nunca falhou, já ele não sorriu não. Vai estar muito jovem ainda, vai acontecer, calma doutor, não se preocupe não. Então a gente vai ver na rua como é que foi essa brincadeira que o Tonho fez e logo em seguida a gente volta para falar inclusive da previdência dos militares e também porque foi promessa de campanha do presidente e quem está reclamando agora do presidente não pode reclamar, porque se votou nele, foi promessa de campanha do presidente, inclusive a reforma previdenciária. Ele prometeu que ia fazer reforma. Claro. Né? E aí a gente tem que só acompanhar para que a reforma não prejudique a maioria dos brasileiros. Vamos no papo de rua. Vamos lá, Tony. Papo de rua. A Cunha, menino! Hoje o papo de rua. A gente vai fazer um teste de honestidade com as pessoas. Se as pessoas já falharam na hora do amor, dê um sorriso. Deixa, mas se a senhora já falhou na hora do amor, dê um sorriso? Claro que não. Até as mulheres também falham, é? Não. A senhora também? Não. E por que sorriu? Eu sou solteira. Pedir uma gentileza de vocês dois, para que vocês leiam essa placa aqui. Leia em voz alta, por favor, meu amigo. Se você já falhou na hora do amor, dê um sorriso. E você vai ficar sério? Mas eu nunca falhei. Não. Ele entregou! Se lascou, velho! Rapaz, não tem homem no mundo que nunca falhou, não, cara. Tentei segurar, não aguentei. Ele não aguentou porque a mulher é verdadeira. É verdade. Agora fala a verdade, ela também já falhou? Já. Todo mundo falha, né? Até a mulher? Até a mulher. Caramba, velho! A lá de casa também já falhou, é verdade, você tem razão. Não é só eu, não. Wilton, me ajuda a ler essa placa aqui. Se você já falhou na hora do amor, dê um sorriso. Ei, pelo sorriso da mulher! Não tem como mentir, não, macho! Agora faz uma coisa, já que ela te entregou, entrega ela. Ela já falhou? Acho que sempre. É assim, ó, sendo homem ou sendo mulher. Não tem jeito. O importante é falar a verdade, não é? Isso aí. É isso aí, ó. O velhinho só endurece outras coisas, não endurece mais o negócio que ele falhou mesmo. Doutor João, vamos voltar aqui com o nosso papo sobre a Previdência, a reforma da Previdência. A primeira coisa, uma coisa que a gente estava falando aqui fora do ar. O presidente Bolsonaro, na campanha, ele prometeu que ia fazer algumas coisas, né, como armamento da população, tal, algumas coisas que foram promessas de campanha, mas uma das coisas era a reforma previdenciária. Ele ia fazer a reforma da Previdência. E agora que ele lançou aí a reforma para o Congresso, né, tá na Câmara ainda para passar na Comissão de Justiça, essas coisas todas, que ainda não foi para votação, e vai demorar ainda, vão ter muitas discussões, vão ter mudanças, vão ter, né, emendas constitucionais e tal, ainda vai demorar muito. As pessoas têm que ficar tranquilas e, como eu falei no bloco anterior, acompanhar as redes sociais dos seus deputados, dos senadores, né, quando chegar no Senado, porque o Senado também já está acompanhando, né? O Senado também já está... Claro. Ele quer acompanhar as comissões para que não tenha que passar na comissão do Senado também, né? Não, na verdade, a obrigatoriedade é a mesma. Ela tem que passar por todas as comissões, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas eles não querem economizar o tempo para não passar na comissão, juntar os senadores com os deputados agora. Eu vi isso, que eles querem juntar os senadores nas comissões com os deputados para fazer a discussão na Comissão de Justiça, para não ter que ir depois ainda para a Comissão do Senado. Existem certas determinações da Constituição, por exemplo, em relação ao orçamento. O orçamento ele é analisado por uma comissão mista, formada por senadores e deputados federais.
A Constituição, ela prevê os casos de comissões mistas. É possível que sejam criadas outras comissões... Que foi previsto agora pelo presidente do Senado. Isso. É possível que sejam criadas outras comissões mistas? Sim. Agora, isso vai acontecer no caso da Previdência? Isso tem que ser analisado. Agora, dispensar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai violar a Constituição? Isso o Supremo costuma dizer que é matéria interna, porque, em regra, não poderia, porque a Comissão de Constituição e Justiça ela é obrigatória, porque cada casa ela tem autonomia legislativa para poder estar analisando se aquele projeto se coaduna com a Constituição. Então, cada um teria que fazer. Agora, nós já vimos que o nosso Congresso ele tem manobras, tanto jurídicas quanto legislativas, para poder acelerar. Como é o que a gente estava conversando antes, em relação à votação no mesmo dia da emenda constitucional, que deveria ser votada em 2 turnos. Então, é possível, mas se isso vai violar ou não o processo legislativo, nós vamos ter que descobrir com o andar da carruagem. Agora, se fala muito nas discussões da Previdência dos militares, né? Tanto do Exército, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Civil não é militar, né? Dos militares. Mas se fala muito nisso. E hoje eles têm um diferencial, né? E o presidente falou que não ia acabar com esse diferencial, mas depois voltou atrás, que quer unificar, quer que o militar tenha, que o cidadão, né, civil tenha o mesmo direito do militar, e está essa discussão. Por que isso? Hoje é diferenciado? Vai continuar sendo diferenciado? Como é? Quando o presidente está discutindo a questão dos militares, na cabeça dele a primeira coisa que consegue interpretar é que ele está falando das Forças Armadas, ele está falando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que tem um regime previdenciário à parte, que tem a questão de pensões vitalícias e outras coisas que são assim... Existe pensão, o Exército, Marinha e a Aeronáutica, existe a pensão que as filhas, né, mulheres, recebem dos pais que já morreram. O cara foi general, aí tem filho, por exemplo, Maite Proença, se eu não me engano, é filha de um general da Aeronáutica, do Exército, e ela recebe uma pensão, ela vive, né, com um salário maravilhoso, porque recebe uma pensão do pai. Essa é uma das regalias que estão sendo discutidas. Agora, o que realmente vai mudar é algo ainda, em relação aos militares, é algo muito nebuloso. Porque nós sabemos que o presidente, a base de apoio dele surgiu do meio militar, né? Então, antes que o povo abraçasse ele, o meio militar já abraçava ele muito antes, né? Ele, como deputado federal eleito no Rio de Janeiro, por mandatos e mais mandatos. Então, um dos sinais que o vice-presidente Mourão já indicou é que o tempo de serviço pode ser alterado, e isso, segundo ele, é um consenso de 30 anos para 35 anos. Então, esse, de acordo com o presidente, é um ponto pacífico entre os militares. Agora, uma outra questão que vem sendo discutida e que a população às vezes perde é que, em relação ao servidor público, o trabalhador, seja ele do serviço público ou da iniciativa privada, essa mudança está sendo feita na Constituição. Então, é uma mudança mais difícil de ser posteriormente alterada. Em relação aos militares, não está sendo discutida uma mudança na Constituição, até porque o regime deles não é previsto na Constituição. O regime deles é previsto numa lei específica. Então, eles estão querendo fazer uma lei especial para poder mudar esse regime deles, que pode ser alterada também com maior facilidade. Então, a população tem que estar ciente disso, porque as alterações para a população elas são feitas com maior dificuldade. Mas também para que isso seja mudado, ou para um sentido pior ou para o melhor da população, do trabalhador, ele precisa de emenda à Constituição. Agora, o militar não. A gente tem que ficar atento ao que eu falei no bloco anterior. Eu vou falar novamente. Você que está assistindo o nosso programa hoje o programa está muito sério, a gente só brincou no papo de rua aqui, porque é uma situação que envolve a nossa vida, né? Eu que já estou com 52, vou fazer 53 anos,
tenho que me preocupar com isso, porque daqui a 10, 15 anos eu tenho que estar aposentado, então eu tenho que me preocupar com isso. E muita gente está na minha situação, gente que já está com mais de 60, com 70 anos e não se aposentou ainda, está preocupado. Então, a situação é você se preocupar com isso e acompanhar e cobrar do seu deputado, do seu senador, do seu deputado estadual, que também pode influenciar no deputado federal, governadores. Nos governadores, nos prefeitos das suas cidades. Todo mundo tem que estar preocupado com isso, né? Não é só comentar numa roda de amigos, é ir lá na rede social, no telefone do deputado, ligar do senador, ligar e cobrar. Porque você tem o direito, votou, você vai mudar a sua vida, como o doutor João acabou de falar, para melhor ou para pior, mas depende de você. Se você achar que não vou me preocupar com isso e depois for só reclamar... E um esclarecimento, porque nós estamos falando... os militares estão à parte, os militares estão à parte. O indivíduo que trabalha com segurança e se considera militar em abstrato, ele tem que estar ciente de quem é o militar, como eu tentei esclarecer no início. Os policiais civis, os agentes penitenciários, e até pelo texto da emenda, os policiais militares e os bombeiros... Mas os policiais civis também estão incluídos nessa mudança. Eu falei aqui, tirei eles, mas eu não sabia que eles estavam incluídos nessa mudança. Estão incluídos na mudança, mas hoje não, né? Não, estão incluídos na proposta de emenda. Se ela passar, eles já vão ser afetados pela emenda. Então, isso tem que ficar claro. Por quê? Porque essa mudança para os militares, na forma como vem sendo dita, é para as Forças Armadas. Então, para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica. Porque a Constituição está sendo alterada, o artigo 22 da Constituição prevê as matérias que a União pode legislar privativamente. Só ela pode legislar. Está sendo alterado esse artigo para indicar que a União pode legislar sobre normas gerais de aposentadoria e pensões dos militares. Então, e depois você vem lendo no texto da emenda à Constituição, ele é incluso o policial militar do Corpo de Bombeiros e o policial militar. Então, é interessante que isso fique claro, porque essa mudança que está indo agora, ela visa abarcar todo mundo, com exceção das Forças Armadas. Por quê? Porque, em regra, essa competência não é da União. Por isso que eles estão mudando no artigo 22, que fala sobre as competências privativas. Porque hoje, quem legisla sobre aposentadoria e pensão dos policiais militares, dos civis, são as legislações estaduais. Então, o que é preciso fazer? Eu altero a Constituição, aumento a capacidade de legislar da União, porque se eu não faço isso, a lei é inconstitucional, porque ela está legislando sobre matéria que não compete a ela. Mas não, eu aumento a abrangência da capacidade legislativa da União para poder dizer, União, agora você pode legislar sobre aposentadoria e pensão dos militares, dos bombeiros do Corpo Militar. Que hoje compete aos estados. Exatamente. A gente fica muito feliz aqui com a sua presença, doutor João, muito esclarecedor. Eu que agradeço. As suas intervenções aqui, eu fico muito feliz, você de casa, espero que tenha gostado aqui do papo, a gente vai continuar acompanhando e na hora que for necessário, chamar o doutor João ou um outro especialista para a gente continuar debatendo esse tema aqui, que é muito importante, porque pode mudar a vida sua, minha, de todo cidadão brasileiro, para melhor ou para pior. E a gente espera que seja para melhor. Não é, doutor? Muito obrigado. Valeu, você de casa fica com muita sorte, saúde, sonhos, sucesso e sorriso sempre, mesmo aposentado, principalmente aposentado, que você esteja melhor. Ei, meu filho! O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Um time bem legal.